Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Eu vou fazer a orientação e logo em seguida a Letícia, da Mocidade, ela fará a leitura dela. Foi assim que você fez semana passada? Não, na semana passada a jovem fez direto, eu não precisei ler nada, porque ela leu e fez o comentário. Ah, tá. Depois a gente entra na nossa sessão. Então, tá bom. Exatamente. Tá ok. Letícia, por favor, você já pode começar, fazer a sua explanação. Certo. Então, boa noite a todos. Hoje eu vou ler uma oração do livro Alguém Me Tocou, de José Carlos de Luca. Quem tiver o físico ou o PDF, é na página 139, 138, que é o capítulo Sepultem os Seus Mortos. É a oração mesmo. Mestre Jesus, hoje quero falar com você sobre os mortos que estão enterrados dentro de mim. Quantas coisas me impedem de ser feliz. Quantas mágoas, quantas tristezas e decepções. Quantas lutas pelas posses materiais que me deixam exaurido. Quanta ânsia pelo ter e quanto descaso pelo ser. Quanta vida centrada no que é passageiro e quanto tempo perdido para o que é eterno. Ajude-me, Cristo amigo, a enterrar o que eu não pode me dar a vida com que tanto sonho. Ajude-me a sepultar mágoas e tristezas pelo remédio do perdão. Ajude-me a sentir o quanto Deus me ama, para que eu possa definitivamente me amar também. Como me sinto morto sem amor. Não quero mais sentir isso dentro de mim. Não quero este vazio que me angustia, esta dor que não passa. Quero o amor de volta para mim. Auxilie-me, Jesus, a sentir Deus na minha vida e, sobretudo, a procurá-lo diariamente. Que eu encontre, não apenas nos templos de pedra, mas no altar da natureza, no sorriso inocente de uma criança, no andar cansado de um idoso, no ventre de uma gestante, na planta que nasce em pleno deserto. Faça-me compreender, mestre amado, que a vida na Terra é tão rápida e que por isso não posso perder tempo com aquilo que não seja eterno. Ajude-me a não olhar tanto para trás ou para frente, porque o melhor da vida é o que eu sou capaz de fazer neste exato instante. Assim seja. Então, eu acredito que essa oração ela seja muito importante nos dias de hoje, esse momento difícil que todos estamos passando. Não só pelas angústias que sentimos, pelo medo que nos domina, pela ansiedade que nos aflige, o desespero que nos assola a alma, mas pela conexão com o divino que parece muitas vezes esmorecer. É nestes tempos em que não temos os tais templos de pedra, né? O centro espírita físico, o que devemos fazer? Nos deixar abalar? Permitir que os maus pensamentos dominem a nossa mente? Não. A lista que a oração nos proporcionou sobre como encontrar Deus, nós podemos incluir pela luz do sol que alimenta nosso planeta, pela brisa suave do vento que acaricia as nossas faces, pela semente que com muita dificuldade encontra seu caminho pela terra, pelos animais que habitam todos os cantos do mundo, pelos olhos dos nossos irmãos. E mesmo que pareça difícil, encontramos Deus também em nossas ações, nossos caminhos, nossas dificuldades, nossas felicidades, entre nós e em nós. Como Jesus disse, nós somos deuses, porque Deus habita em nós e todas as suas virtudes com Ele. Então não duvide se eu afirmar que Deus está nos pensamentos que permeiam as nossas mentes, nas palavras que pronunciamos, no ar que respiramos, ao redor, ao nosso redor, neste exato instante, antes e sempre. Ele já está entre nós, então só falta finalmente aceitarmos e fazermos de nosso lar a morada de Deus. Para complementar essa reflexão, que é mais do que um comentário, é uma reflexão mesmo. Hoje eu estava pensando sobre o que eu iria falar e abri este livro aqui, que é a Divina Epopeia, e caiu uma página muito interessante
que é o canto 14, quem tiver também, página 129. Vou ler só um pedacinho. Se vós me conhecesseis, já teríeis conhecido a meu Pai. Porém, em breve, haveis de conhecê-lo e já o vistes. Senhor, disse Filipe, o Pai nos mostra e isto nos basta. Então, já respondendo, assim falou Jesus. Há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces? Filipe, quem na terra vê a mim, também vê claramente o Pai. Como, portanto, dizes agora, o Pai mostra-nos? Que eu me acho nele e ele em mim se acha, ainda duvidas? O que eu vos digo, não de mim vos digo, mas o Pai que é comigo e em mim se acha, ele é quem faz as obras que eu pratico. Com isso, eu gostaria também, né, como todos sabem, eu sou da mocidade, eu gostaria de convidar os jovens de 11 a 26 anos presentes nesta reunião e quem conhece algum jovem interessado na doutrina também, convidá-lo a participar da nossa Mocidade Espírita da Congregação Francisco de Paula. Acontece todos os sábados de 5 às 7h30 da noite, pela plataforma Zoom também, essa plataforma que estamos usando agora. E é só entrar em contato com os diretores da CEFP que eles te guiarão. Eu agradeço bastante pela oportunidade de fala. Que tenhamos um ótimo estudo. Obrigada. Obrigada, Letícia. Muito obrigada. Tá? E a mocidade agora vai ter então, vamos fazer uma leitura. Então, a noite de hoje foi 20 de Luiz, do livro da Luiz. Eliane, eu não sei se para os demais, mas parece picotando para mim. Eu vou pedir para o pessoal desligar a câmera para ver se ajuda a Eliane, tá bom? Vamos desligar a câmera para ver se ajuda. Vai, Eliane. De forte. Que Deus não te dê o espírito de amor, mas fortaleça amor e moderação. Capítulo 1:5-7. Melhorou, Márcia? Não melhorou. Então, a minha câmera, faço o microfone. Como? Olha, eu vou desligar. Antônia, onde estás? Está no quarto? Eu vou desligar. Porque não faltam. Isso, vamos desligar todas as câmeras para ver se a Eliane fala melhor. Eliane, vai. Eu desliguei a minha também, tá? Melhorou muito. Tá. Não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseje reerguer-se, aprimorar-se, elevar-se. Lacunas e necessidades, problemas e obstáculos desafiam o espírito de serviço dos companheiros de fé em toda parte. A ignorância pede instrutores, a dor reclama enfermeiros, o desespero suplica orientadores. Onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir? Com raras exceções, observamos, na maioria das vezes, a fuga, o pretexto, o retraimento. Aqui, há temor de responsabilidade. Ali, receios da crítica. Acolá, pavor de iniciativa em benefício de todos. Como poderá o artista fazer ouvir a beleza da melodia se lhe foge o instrumento? Nesse caso, temos em Jesus o artista divino, e em nós outros, encarnados e desencarnados, os instrumentos dele para a eterna melodia do bem no mundo. Se algemamos o coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo, como encontrar serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos? Como recolher felicidade que não semeamos ou amealhar dons de que nos afastamos suspeitosos?
Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte para frente, construindo o bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão. Porque, conforme a palavra iluminada do apóstolo aos gentios, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. E agora, nessa época de pandemia, mais do que nunca, nós temos que ter o destemor, nós temos que encarar, fazer os nossos trabalhos como estamos fazendo, enfrentar os problemas que Deus vai estar sempre nos ajudando. Então, meus irmãos, agora vamos passar a prece de abertura. Então, fechemos os nossos olhos e nos imaginemos em nossas casas espíritas, recebendo todo amparo dos nossos benfeitores espirituais e a mão de Jesus e de Deus sobre todos nós. Vamos orar. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Jesus querido, Jesus amigo, Mestre amado e Senhor nosso, aqui estamos, Jesus, em seu nome, a vos pedir as vossas bênçãos, o vosso amparo, a vossa luz, Senhor, para cada um de nós, para que possamos atravessar por todas as dificuldades com ânimo forte, com nosso querer, de ajudar a nós mesmos e ao nosso próximo. Abençoa, Senhor, a nossa noite, abençoa a nossa palestrante, para que ela nos traga aquelas palavras de conforto, de consolo, para todos nós. Ficai conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. E vou pedir, então, ao João para fazer a leitura do Evangelho da noite de hoje. João, por favor. Boa noite a todos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Sede perfeitos. Caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque somente amardes os que vos amam, assim, é que recompensa tereis disso. Não fazem assim também os publicanos, os vossos irmãos. Que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. São Marcos, capítulo 5, versículos 44, 46 e 48. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Muito obrigada, João. E agora, então, nós vamos passar a palavra à nossa querida Deusa Nogueira, que vai falar sobre blindagem espiritual. Que Deus te ampare, Deusa. Obrigada, Eliane, meus amigos, meus irmãos, que Jesus nos abençoe neste momento de estudo, nesse momento de reflexão, né? Nós estamos nesse tempo aí de pandemia, em que a gente pensa muita coisa. E é um período, assim, valioso de encontro da gente com a gente mesmo. Porque por mais que tenhamos 2, 3, 4 pessoas, mas a gente está nesse momento, né? Nesse grande exercício mesmo de autoconhecimento, vendo as nossas esquisitices, né? Vendo as nossas, os nossos espetinhos, né? Muitas vezes chegando à conclusão que a gente não é tão perfeito quanto julga porque conhece o espiritismo, né? E até muitas vezes percebendo que a nossa ação não é tão extraordinária assim. Eu creio que é um momento em que os véus vão caindo, graças a Deus, né? Em que a gente está sendo assim bafejado pelo vento da humildade, porque com certeza esse momento de provação coletiva nos nivela a todos, a dor é de todos, né? Então a gente é igual. É um momento em que a gente está vendo assim testemunho de fé, de compreensão, de altruísmo, que a gente fica olhando assim e fala assim, meu Deus do céu, né? E a gente vai se colocando no lugar da gente, traçando novas metas. Então, gente, é um momento muito importante.
E aí, a gente assim traz o abraço, né? Aqui da casa de Teresa Dávila, que é a casa ligada ao Leon Denis, que por enquanto não tem sede, mas está aqui no telhado, no terraço da nossa casa, aqui na Tijuca, né? Nesse momento que a gente está estudando a questão da blindagem espiritual. Por quê? Momento de autoconhecimento, momento de encontro com a gente mesmo, também é momento de abertura de muitas brechas. Porque é muito comum, na nossa condição de espíritos imperfeitos, a gente, ao invés de se apoiar no que foi conquistado, a gente paralisa naquilo que falta. É o que é chamado, lá por Jung, né, do sofrimento pela incompletude. E a Joana de Anjos até fala no livro Plenitude sobre isso, né? Ao invés de eu abraçar, de eu agradecer aquilo que eu tenho, eu sofro por aquilo que eu não tenho ainda, que eu não consegui. E aí, nessa hora, a minha autoestima fica lá embaixo. Como a gente pode entender a autoestima segundo os conceitos do Evangelho de Jesus? É a gente se sentir como filho de Deus. Não é saber, porque botar na cabeça é mole. É muito fácil. É muito fácil porque completa a nossa vaidade. O conhecimento, ele mexe um tanto com a nossa vaidade, porque ao longo de um tempo, a gente aprendeu a manipulação pelo conhecimento. E daí, muitas vezes, até a ignorância permanece, porque muitas vezes eu acho que divulgar o conhecimento é dar um poder ao outro e perder o meu. Isso é coisa de espírito imperfeito, né? Nessa lição Ser de Perfeito vem bem essas questões, né? E é sentir. Então, nós somos filhos de Deus. A gente tem essa consciência que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos. Inclusive Jesus como nosso irmão. E é uma lei que é perfeita para todos nós. Eu acho que tem um microfone ligado. Desculpa, gente, mas está reverberando. Então, gente, Jesus é nosso irmão e a lei é para todos. Nós estamos estudando, né, para o encontro sobre Jesus, o encontro lá do Leon Denis, que vai ser no dia 27 de setembro, né? Então, a gente está nos estudos na preparação. E uma das questões nossa, um dos temas, é sobre Jesus e a eternidade. Jesus e a imortalidade, desculpa. Espera aí. É que o microfone é aberto. Então... Está dando eco, deu? Está dando eco, tá? Está dando eco. Você está com o celular também? Não. Tô cuidado. O meu, por favor, não estou conseguindo ligar o celular. O da Eliane que está ligado, Márcia. Eu estou vendo. Agora conseguiu. Agora melhora. Então, gente, é sobre a questão da imortalidade. E aí, a gente começa a pensar muitas vezes que é alguma coisa recorrente, inclusive no movimento espírita, que a gente sabe da imortalidade. Mas na hora que acontece, tem aquela pergunta que às vezes ela não sai, mas ela vibra intensamente, que é assim, por que comigo? Por que comigo? E a gente, assim, quem nos ouve pela Rádio Rio de Janeiro, a gente tem trazido isso assim muito, né? Do dia 14 de maio até o dia 11 de agosto, nós devolvemos para a vida espiritual 4 amores. A tia de 84, que teve uma questão da insuficiência renal, né? Mas que foi tratada, estava com alta. E naquele dia ela teve, naquela madrugada, né? Do dia 13 para 14, ela teve uma parada cardiorrespiratória, eles fizeram a ressurreição, ela voltou, mas depois ela foi embora, né? No dia 2 de julho, a outra tia de 96, perfeitamente lúcida, né? Muito bem, teve um infarto e desencarnou. O nosso primo, e aí o pessoal da Tijuca deve conhecer, né? É o Daniel Ferreira, médico, né? Intensivista,
ele nunca quis consultório. Ele sempre trabalhou em contato direto com o doente em ambulância, né, de socorro. E ele tinha acabado de fazer 2 atendimentos, 41 anos. E aí a gente sabe que o médico ele vem ao lado do motorista, né? Ele vinha ao lado do motorista. O carro bateu, só ele desencarnou. E no dia 11 de agosto, o tio Grilo, que na verdade o nome dele é Vanderlei, mas a gente chamava de Grilo porque imagina a voz, né? Imagina a voz. Sempre ele e papai cantavam que era uma beleza. Ainda mais para mim, a deusa da minha rua era uma graça, uma alegria, né? Ele veio desencarnar também. Então, alguém pode perguntar assim, mas puxa vida, e eu ouvi isso, gente, de amigo. Meu Deus, não é uma coisa pesada demais? Puxa! Mas aí vem aquela lógica. Jesus também não desencarnou? A lei de Deus é para todo mundo. E aí tem uma outra questão que a gente tem que internalizar. A lei de Deus é boa porque Deus é bom. É melhor do que a gente. Então, se a lei de Deus é boa e a desencarnação faz parte da lei de Deus, é sinal que tem uma coisa boa que eu não estou descobrindo nisso. E aí eu começo a criar, eu não estou assim diminuindo a dor. O livro dos Espíritos até fala que é uma dor legítima. E dói, tem dor de saudade, né, gente? Os amigos, eu estou vendo aqui o Paulo, Cristina, né, que frequenta aqui o Tereza, está aqui no Tereza e tudo, sabem do amor do Weber por elas, pelas 2 tias. Elas eram solteiras, eu falo que o filho que elas não teve, né? Quer dizer, acabou tendo. Quando elas ligavam para cá, a primeira coisa assim, cadê ele? Eu falei assim, a benção, tia. Não, Deus te abençoe. Eu queria que ele disfarce, mas o grande foco na vida é ele. Então, é uma dor, né, gente? Tem momento que a gente está aqui fazendo alguma coisa, então tudo lembra. Na verdade, não é que o livro lembra, não é que a comidinha lembra, é que a lembrança, ela repercute, reverbera dentro da gente. E aí você tem saudade. Na verdade, você tem saudade do que é bom, não é? Mas daí a questionar a bondade de Deus pela desencarnação de um ente querido, vai um caminho muito grande mesmo. E é esse o principal aspecto que a doutrina espírita vem relembrar o Evangelho, porque Jesus já falou nisso, gente. Quando ele fala assim, olhai as aves dos céus e os lírios do campo. E nem Salomão, com toda a sua majestade, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus cuida da erva, que hoje vive e amanhã morre, que dirá de vós, homens de pequena fé? Jesus já falou isso. Então, essa expressão moderna da psicologia, Deus cuida de mim, Jesus já havia falado nessa questão, mas a situação é que a gente às vezes não se sente cuidado por Deus. A gente cria determinadas culpas, determinadas esquisitices, a gente absorve, e aí é que vem a blindagem espiritual, determinados pensamentos derrotistas que fazem com que eu me sinta indigno do amor de Deus. E eu falo assim, não tenho isso não, sabe por quê? Eu sou muito falho ainda, eu faço muita bobagem. Mas Jesus falou assim, é o mesmo Deus que faz que o sol surja para os bons e os maus, os justos e os injustos. Gente, é algo que na minha cabeça não dá. Não sei se alguém consegue entender aí. O amor de Deus é o mesmo pelo Francisco, né? Pelos franciscos. Vou falar os franciscos, né? Tem vários franciscos, tem de Assis, tem de Paula, né? Tem vários franciscos. E também pelaquela criatura que cometeu o crime mais hediondo no planeta nesse momento. O amor de Deus é incondicional. Nós não entendemos porque o nosso amor tem referência, tem limites, está ligado à concordância, mas é esse amor. Então, mas eu posso absorver assim. Então, Deus me ama. Deus me cuida. Se eu estou sob o amor e estou sob o cuidado de Deus, então, tudo aquilo que me sucede,
poderá ter um encaminhamento útil se eu consentir. O aprendizado, se eu consentir. Se eu não consentir, eu perco. E aí, nesse livro, é um livro muito interessante. O título é Karma e Evolução. É um livro do irmão José, através do Pacelli. E nesse livro, o irmão José, ele vem assim estudando algumas questões de O Livro dos Espíritos. E a questão 23 tem o título de Blindagem Espiritual. E eu vou pedir licença para ler e a gente vai comentando, tá bom? Ele se refere à questão 551 de O Livro dos Espíritos, em que ele fala assim: um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe for devotado, pode fazer o mal ao seu próximo? Olha, porque tem gente que diz que é uma praga, né? Tem gente até que já culpou aí determinado país pela, né? Cada um faz uma coisa. E é muito engraçado, porque a gente às vezes acha que o outro tá maluco, mas a gente fica achando isso, né? A gente fica achando essa questão, né? Que a culpa é do outro. E aí, o mal que o outro está me fazendo. Eu estou assim porque tem muita vibração negativa em cima de mim. E é uma coisa muito séria. E aí, quem eu acho? É aquele vizinho. É aquele colega de trabalho que está disputando comigo. É A, é B, é C. E eu vou correndo com o efeito detetive, né? Com a minha lupa para descobrir quem é o culpado da minha situação, quem é o responsável. E aí, sabe qual é a resposta da doutrina espírita, gente? E aí vamos pensar nessa resposta, porque assim, a doutrina espírita não foram espíritos quaisquer, não. Eu até brinco, não foi espiritinho, não. Eu falo para evangelização isso. Foram espiritões, né? Foram os espíritos do Senhor que trouxeram. Então, qualquer resposta, qualquer consideração aqui é altamente superior a tudo que a gente poderia imaginar. São espíritos da confiança de Jesus, da confiança de Deus. Então, não é qualquer resposta. Então, na minha cabeça, eu acho que alguém pode me fazer mal. Um espírito, usando um médium desequilibrado, me fazer mal. Mas sabe o que os espíritos falam? Não. Deus não o permitiria. E aí, como é que fica? A partir daí, o João está até balançando a cabeça, né, João? Já jogou a batata na minha mão. Ué, então quer dizer que eu estou assim, eu estou indisposta, estou chateada, estou assim, sabe? A culpa não é de nenhum espírito, não estou com encosto, né? Não tem gente aí me atrapalhando nessa questão, não? E ele fala, não, Deus não permite, quer dizer, não é da lei isso. E aí, o nosso irmão José vai falar assim para a gente. Ele começa com uma frase antológica. Os espíritos inferiores não têm acesso ao psiquismo dos que se defendem com o bem. Opa! Quer dizer que o espírito inferior, para chegar, eu tenho que dar a senha de acesso? Tem que dar a senha de acesso. Tem que dar. O Chico Xavier, ele falava lindamente, né? naquela caipirice, é fantástico. Ele falava assim, olha, o obsessor, ele não pula a cerca, ele passa pela porteira. E eu, a partir do momento, né, em que a gente trabalha com a chamada desobsessão, que é o atendimento espiritual, eu concluo assim, muito assim, gente. O espírito, o chamado obsessor, na verdade, ele é um assessor dos meus defeitos de estimação. O que a gente tem, né? Aqui não, que é a cara de Francisco, mas aqui na cara de Tereza, e aí o pessoal que é do Tereza que está assistindo sabe, né? A gente tem defeitinho que é assim, eu sou assim. Quem quiser que me engula. Só que a época da antropofagia está acabando, né? Acabou. Então, vai chegar um momento que eu vou ficar igual aquela musiquinha, sabe? Sabe quem perguntou por você? Ninguém. Eu vou ficar sozinho. Sozinho, encarnado. Mas aí aqueles que querem me colocar na cabeça algumas ideias, eles vão ter o campo livre.
Eles vão ter o campo livre, porque, na verdade, eu não me importei com o outro. E é por isso, gente, que espíritos, Francisco de Assis, Francisco de Paula, né? Esses espíritos todos, eles, quando nos induzem à caridade, eu já ouvi gente falar assim, então vou ter que ser refém? Eu não tenho direito de ter minhas coisas? Tenho direito sim. Mas dá uma olhada. O que é que faz você mais feliz? É aquilo que você retém ou é aquilo que você doa? Vamos fazer uma unidade nisso? Hoje o dia foi assim bem movimentado mesmo. E aí, numa determinada hora que eu cheguei, as pessoas sabem que eu gosto de cozinha, né? Eu fiz um pão, mas um pão que a fermentação era mais rápida, né? Era bem mais rápida. Aí corri, né, para fazer aquele pãozinho ali, que o meu marido viria daqui a pouco, chegaria daqui a pouco e tudo. E aí, gente, ainda há pouco eu saí da reunião do Leon Denis para entrar nessa, né? Então, eu só tive tempo de pegar uma fatia ligeira, passar uma manteiguinha e comer. Mas o meu marido fez o sanduíche, sabe? E comeu com muito gosto. Olha, isso me alimentou muito mais do que aquilo que eu ingeri. Não é isso? Em nosso lar, quando a senhora Laura diz que o amor é o alimento das almas, é isso que esses espíritos queridos estão induzindo a gente para quê? Para a gente ter um psiquismo defendido. E a defesa é o bem. O corpo fechado é o bem que se faz. É isso. Porque não tem espaço. É a tal cerca, né? Que o Chico Xavier fala, né? É a tal cerca que não tem furo. Não tem furo nenhum. Então, não precisa nem botar arame farpado, não. Que não tem brecha, então como é que o outro vai passar? A porta está fechada, como é que as coisas vão acontecer? Então, ele fala, e isso é muito interessante para a gente, nesse período, então, né, gente, que é um período triste, ninguém pode ignorar que é um período doloroso. Ou alguém acha que não é doloroso. Não é um momento de provação coletiva? Todos nós. E nessa hora, as diversas mídias daqui e de lá, né, se movimentam para mostrar o quê? O que é que vende? É a boa notícia? Não, né? Tem até Maria do Céu aqui, né? Mas aí, né? O pessoal não vai falar a boa notícia, a notícia do céu. Essas coisas ruins, né? Eu, no sábado passado, por um tempinho pequeno que eu tive, aí no intervalo, apareceu, está sendo gravado, mas não vai ter nada comercial, não. Vai, Márcia? Jamais. Não, porque eu posso citar nome de empresa, tudo isso? Pode, tá. Mas eu acho que pode, né? É melhor não falar. Eu não sei se vamos... Tá, não, tudo bem. É um programa de sábado à tarde que tem acho que tem um apresentador que é casado com uma pessoa que trabalhou com criança, uma pessoa muito linda também, né? E aí ele tem um programa. E aí naquele programa foi a Maria Chocolate. Quem é a Maria Chocolate? Uma mulher negra, lá de Seropédica. E nasceu numa família... só ela nasceu em Minas. O resto nasceu tudo por aqui, pelo Rio. Mas numa família muito pobre. Mas ela, mesmo sendo pobre, a mãe dela mandava ela ir no lugar para apanhar alguma coisa, uma doação. Só que no meio do caminho ela encontrava alguém que precisava. E ela falava assim, eu tenho que dar para esse alguém que precisava. E assim, era a vida dela, foi a vida dela. E hoje, gente, ela tem um trabalho assim maravilhoso, atendendo a 150 famílias especiais, a mais outras 100 e tantas famílias também com cesta básica. Mas olha o interessante, a roda de leitura e de cultura. Então, tem a biblioteca infantil, em que a criança vai e apanha o livro e leva. E quando ela apanha o livro e o mantimento, ela tem a garantia que não vai ser só aquela criança que vai ter o contato com a leitura. Isso num espaço rusticíssimo. Eu, quando falo aqui com Tereza Dávila não tem sede, eu não me atrevo a falar mais nada, porque o espaço muito rústico,
com muita dificuldade, tudo isso. E aí ela ganhou. Ganhou, né, o projeto, o dinheiro, os 5.000 livros e tudo isso. Só que essa notícia, que para mim seria uma notícia para o horário nobre, não coloca, eu não vejo. Mas agora a corrupção vem, o crime vem, o que está errado vem. E por a gente estar mais em casa e tendo mais acesso, isso vai o quê? Impregnando o nosso campo psíquico. E daqui a pouco eu começo a pensar assim, tá tudo ruim mesmo, hein? É daqui para pior. Eu começo a colocar esse pensamento, essa questão, como se fosse uma verdade absoluta. E aí, eu não estou defendida com bem. Mas eu vou ser alienado, não. Mas se quando eu observar essa notícia, eu conseguir fazer uma prece, por exemplo, eu consegui ter um sentimento que é importantíssimo, de compaixão, gente. A piedade está lá no Evangelho. É a virtude que mais nos aproxima de Deus. Se nessa hora eu conseguir entender, e é a realidade que a doutrina vai trazendo para a gente, né? Ela traz isso, que aquele que faz o mal, ele já é infeliz. A Joana de Anjos até fala, infeliz, infelicitador, porque naquele momento que ele está fazendo mal, ele não está no fluxo da lei, que é o fluxo do bem. E toda vez que eu estou fora do fluxo, dói. E não está bem. Então, se eu conseguir olhar assim, meu Deus, mas coitado, né? Eu sei que mexe muito na vida da gente a questão do dinheiro, né? Mas observa só, tem umas quantias faladas que nem que a pessoa viva 1000 anos, igual Matusalém, ele vai conseguir gastar aquilo, nele o pessoal. E aí a gente pensa assim, coitado, ele está muito iludido, ele está se expondo numa situação que ele não tem controle, nem a vida tem controle. Então, quando eu consigo ver com essa realidade do espírito imortal, na verdade, mesmo que a coisa seja má, eu vou conseguir ver um bem. E não vou me contaminar nesse campo psíquico, que é o da revolta, da indignação, da maledicência, da malquerência, né? Desse senso que não é o senso de justiça, é o senso de injustiça. Aí eu reclamo da justiça social, mas sou incapaz de mexer, não vou nem falar em mexer o dinheiro, mas naquela hora que eu estou na Sanspenha e que chega um menino e fala assim, tia, paga um lanche? Não faço eu não, ele está querendo que eu abra a bolsa. Não está querendo isso não, ele está querendo que eu pague um lanche. Se eu chegar, eu só vou abrir a minha bolsa na hora que eu chegar no lugar para comprar o lanche. Mas aí eu falo assim, não vou me meter com isso não. Já pago meus impostos. Então, eu não estou sintonizada com o bem. E aí é interessante mesmo, eu me torno vulnerável a esse mesmo menino. É interessante. Ou alguém da falange dele. Percebemos, gente? Eu não sei se eu estou sendo clara, mas é essa questão extremamente prática, que não é só teórica. Eu posso orar, posso e devo, mas eu preciso arar também. Preciso arar. A casa tem um asilo, não tem? Tem a instituição. Nesse momento em que os gêneros estão caríssimos, porque aumentou tudo, nesse mês, quem ainda não foi ao mercado vai ter uma surpresa estarrecedora, aumentou tudo. É um arroz a R$5, essa coisa toda. Então, observa só, se eu sinto caro para a minha casa, imagina as instituições que têm compromisso com uma coletividade. E aí tem coisas que eu posso diminuir. Eu não estou saindo tanto, e até pelas arrumações em casa, eu estou vendo a roupa que eu tenho, eu estou vendo o calçado que eu tenho. Eu posso fazer determinadas coisas, então eu posso, sem ser nenhum sacrifício, abrir mão de algumas questões para que o outro tenha acesso. Até porque a quantidade de desemprego está muito grande, né? Então é necessário, assim, já que aquelas grandes doações, talvez das casas, caíram até em função de empresas
que davam em função do lucro, que estão fechados e não recebem, está na hora dessa mobilização. Isto é defesa do bem. As nossas obras falarão por nós, serão nossas advogadas de defesa, onde e com quem estivermos, em qualquer situação. Não tem outra questão, não, gente. E aí ele vem falando, o mal articulará em vão contra o homem vigilante, que não lhe oferece campo de atuação. E aí estou lembrando mesmo, tá, gente? Que embora não pareça, viu, Letícia? Tia Deusa já foi jovem espírita. Né? Embora não pareça, tia Deusa foi jovem espírita. Hoje em dia, a gente vai pintando e tudo, mas fui jovem espírita. Então, lá por 17 anos, por aí, Chico Xavier ele vinha muito aqui no Rio, na Fundação Marieta Gaio. É uma instituição que fica em Bom Sucesso. E ali, naquele momento, né, alguém falava, ele psicografava, e após a psicografia, ele atendia um a um. Quem chegava, ele ia atendendo. E, naquele momento, né, eu, jovem espírita, tinha saído da reunião da minha casa espírita e entrei na fila. E era uma beleza, né? Aí tinha jovem, um tocava, muito, a minha época, era a época dos violeiros, né? Hoje em dia tem as bandas, mas na minha época era muito violão. Então, os jovens iam cantando e a gente passava a madrugada. Saia de lá às 5, 6 horas da manhã. E num desses dias, era uma noite fria, ele vinha no período do frio, junho e julho. Então está ele lá com casaco, né? Tinha um homem com casaco, e chega para Chico Xavier. Abre o casaco, chega para Chico Xavier. E aí, quando ele sai, ele fala assim, me perdoa, Chico, me perdoa, Chico, me perdoa, Chico. E saiu naquela comoção. E alguém virou e falou assim, quando acabou, né, o trabalho. Chico, aí eu soube depois, sério, Chico, o que é aquele homem que veio com aquele casacão e tudo, abriu o casaco e depois ele saiu pedindo me perdoa, Chico, me perdoa, Chico. Era um homem que não gostava do espiritismo e ele veio com uma arma, ele veio com uma pistola. Quando ele chegou para Chico, ele abriu o casaco e falou assim, Chico, eu vim matar você. Aí o Chico falou assim, seja feita a vontade de Deus. E o homem saiu. Olha a blindagem, gente. Ah, foi Emmanuel que apareceu. Não teve essa questão, não, gente. Era ele. Ele ali, naquele atendimento, ele estava distribuindo, multiplicando bem. Essa atitude dele era blindagem. Então, o mal... Quer dizer, não teve campo de atuação. Se ele gritasse, se ele chamasse alguém para defendê-lo, se ele pensasse numa atitude agressiva em relação ao homem, olha só, ele perderia aquela sintonia com o pai que ele estava no momento do trabalho. Isso é blindagem, gente. Isso é até saúde. A gente não está falando como exemplo, mas eu creio que a gente está em família e a gente pode dividir um pouquinho da experiência, né? A tia Diva, a tia de 84 anos, né, de 83, desencarnou, ela ficou 34 dias internada aqui na Tijuca, no hospital da CIM, né? E aí, o que acontece? Solteira. A gente, e foi naquele período, quer dizer, o período de abril, né, que estava essa questão da Covid. E aí as pessoas falam assim, mas você vai? Não vai, não. Vai um dia sim, dia não. Olha que você está na área de risco. E eu colocava o seguinte, eu não estava desafiando nenhuma autoridade sanitária. Mas eu estava ali no cumprimento de um dever filial, gente. Imagina a criatura estar ali, ela extremamente agradável, né? Tanto que ela, mesmo na UTI, até o pessoal dos serviços gerais vinha dar uma olhadinha na vovó Coragem, que ela era muito agradável, guardava o nome de todo mundo, muito alegre, não reclamava, né? Então, eu ia deixar ela sozinha, não. Então, eu ia todo dia, naquele horário da visita, falava do dia, trazia novidade, falava do amor, falava do abraço, fazia a prece, e a gente foi fazendo assim. E aí as pessoas falam assim, mas olha, cuidado que você pode pegar. Eu falei assim, olha só,
eu estou indo no cumprimento de um dever filial que está na lei de Deus. Então, eu sei que eu só pegarei a Covid se estiver no cabimento da lei de Deus. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Agora, se eu fosse, por exemplo, até agora, eu não fui a shopping ainda. Não fui a shopping, não fui almoçar fora, nada disso, né? Mas quando você está, até porque eu não precisei, né? Mas quando você está no cumprimento de um dever, e cumprir o dever é se blindar, gente. Tem deveres que são sacrificiais mesmo, mas é estar blindado. E a gente sabe que os mentores das nossas casas, né? A casa, e o Francisco sabe disso, a vida de sacrifício que eles tiveram, mas esse sacrifício como sacro ofício. Eles não olhavam como algo doloroso, mas como um movimento de amor a Deus. E tinham, como é que eles aguentavam? Porque estavam dentro da lei e havia a alegria moral que não tem nada material que possa se equiparar. A Teresa d'Ávila, né? Nossa Teresa d'Ávila também, uma vida com muito sacrifício, com muita luta, incompreensão, o próprio corpo físico extremamente fragilizado, mas ela trabalhando. E ela falava que isso era aproximação de Deus. Isso é blindagem, gente. Isso é blindagem. Quer dizer, porque na verdade a dor vem do mal. Quando não há espaço para o mal entrar, a dor não existe. Mesmo que os demais que estão no entorno achem que é uma coisa muito surreal, como diz os jovens, muito surreal, mas não é. E aí ele vem dizendo aqui, é preciso que se evite entrar em sintonia mental com as intenções escusas dos que recorrem à ação dos desencarnados com o intuito de prejudicar. E aí, muitas vezes, gente, quando eu tenho medo, quando eu tenho cisma, quando eu tenho desconfiança, eu estabeleço o link, o canal. É isso. Então, muitas vezes, não é nem aquela criatura, mas muitas vezes é a minha vibração atraindo. Eu vou contar um fato, né, ocorrido lá no Leon Denis. Tem uma companheira que fazia parte do trabalho do atendimento, do tratamento espiritual, que naquele momento a gente chamava de passe de cura. Hoje não se pode nem falar nisso, né? O tratamento espiritual. E aí, ela morava na Zona Sul, no edifício, né, que era um por andar, aquela questão toda, e ela morava na cobertura. E ela, na casa dela, né, mudou, na cobertura eram dois apartamentos, né, duas coberturas. E aí o companheiro que morava do lado, ela começou a ver assim, olha, é tão esquisito ele, que né, arrepio toda, né? E ele lá em casa está quebrando as coisas. Olha que o vaso caiu, e olha que o aparelho está estragando. É a vibração dele que está fazendo. E aí, o que ela fez, né, gente? Colocou o nome na caixinha, porque quase sempre é isso. A gente coloca o nome na caixinha de quem a gente acha que está nos atrapalhando, para os espíritos colocarem do nosso jeito, né? Imagina se a pessoa coloca o nosso também, né? A gente não sabe, né? E aí, tudo bem. Naquele dia, ela saiu do centro, como era longe, ela chegou bem tarde em casa, né? E foi num daqueles supermercados que funciona de noite, né? E aí foi no mercado e tudo, e no edifício tinha o elevador social, o elevador de serviço e um outro elevador que saía direto da casa, da garagem, com o carro, com um carrinho de feira. E então ela vai para aquele elevador, pega as compras, põe no carrinho e entra. No que ela entra, ela vê o companheiro. E aí ela teve que cumprimentar, né? Ela falou assim, ela até brincou, boa noite, ou bom dia, né? Boa madrugada. Ele falou assim, boa noite, minha senhora. A senhora é minha vizinha de frente. Olha, eu peço desculpa que eu me mudei para cá. Eu não dei meu cartão para me apresentar, né? Nada disso. Então, imagine a senhora. Eu fiquei viúvo. E meu filho, que é desembargador, me disponibilizou de todos os meus bens. Eu só pude ficar com isso aqui. O altivo até falava que a pobreza desse povo é a nossa riqueza, né? Imagina, né? Uma cobertura na Zona Sul, imagina o que era isso, né? E aí, minha senhora, eu não sei
foi meu sistema nervoso, eu não sei se é depressão, eu não sei o que é. Eu sei que eu ganhei o estrabismo e eu não tive tempo de ir ao oftalmologista. Quer dizer, o olho estranho do homem é que ele era estrábico. E as coisas quebravam e atrapalhavam tudo isso. Por quê? Porque ela mesma, através da desconfiança, média de efeitos físicos, ela fornecia o fluido. E espíritos que gostam da intriga, que gostam do desconforto, que gostam da inimizade, aproveitavam o próprio fluido dela para que o mal se estabelecesse. Olha que coisa séria, gente. Olha que coisa séria. Isso foi a explicação que o doutor Herman deu quando ela falou assim, e aquele o arrepio, era o próprio fluido dela, não era nada do outro, que o homem era estrábico, não era problema nenhum. Então, ele vem falando que quem se coloca em estado receptivo se põe ao alcance das influências que assimila. Consciência tranquila é blindagem espiritual. E quando é que eu tenho consciência tranquila, gente? É quando eu cumpro o meu dever. É só isso. Eu falo que nesse período agora, em que estamos vivendo, né, em que algumas de nossas casas estão fechadas, o Leon Denis, ele abriu, mas abriu com 30% da capacidade, né? Então, muitos de nós não estamos podendo ir. Eu vou quando for fazer um estudo, mas assim, a frequência não dá porque não cabe. 30% da capacidade, aquele protocolo todo. Então, eu fico olhando que muita gente, médium mesmo, criava uma desculpa para não ir ao centro. Hoje eu não vou porque eu não estou muito bem, minha cabeça não está boa, tenho isso, tenho aquilo. E agora está chorando de saudade. Está pensando nas cadeiras, está pensando naquilo tudo. Mas pode estar certo que aqueles que cumpriram o dever, e que dever é esse, gente? Não é diante dos homens, não. É diante da espiritualidade, diante da própria consciência. Estão em casa, assistindo as suas lives, vendo seus estudos, fazendo suas leituras, né? Entrando em contato com os companheiros, estão bem, pela consciência tranquila. Ninguém está perturbado por causa da mediunidade, porque a mediunidade não é instrumento de perturbação. É uma coisa que a gente tem falado muito no Leon Denis, porque fulano tem a mediunidade ostensiva, está perturbado. Não é isso, não. Está perturbado porque abriu brecha. Porque muitas vezes a criatura pensa que está de férias. E mediunidade, tarefa do bem, não tem férias, não, gente. É ininterrupta. E a gente sabe que durante o sono físico, a espiritualidade, naquele médium cuidadoso, naquele trabalhador zeloso, vai lançar mão, porque o socorro continua, porque a necessidade é muito grande. Então, consciência tranquila é blindagem espiritual, né? E aí eu vou pular um pedacinho quando ele diz: as vítimas de tramas espirituais encomendadas, entre aspas, contra si por terceiros, expõe-se às consequências de sua debilidade moral e de sua indiferença em relação ao que foge ao âmbito dos seus interesses egoísticos. Quantos são os que no dia a dia sequer cultivam o hábito da oração sincera e não revelam a mínima preocupação com o sofrimento alheio, ignorando, inclusive, a carência dos familiares? Porque, às vezes, não precisa ir longe, não. Tem aquele familiar que, nesse momento, a situação está difícil. Tem aquele familiar que, nessa hora, está difícil para dar conta da criança sendo alfabetizada ou do filho que está naquela situação, e eu tenho conhecimento, tenho a facilidade e não compartilho. Tem aquele colega que não acompanha a velocidade da mídia na escola, né, Letícia? No entendimento, e que tem vergonha, tem timidez de perguntar ao professor, e está na hora do outro compartilhar. Tem aquela pessoa, às vezes, no nosso meio, que está com a situação financeira um pouco apertada e que a gente pode desapertar ou ensinar alguma coisa para que a criatura se reequilibre. Mas se eu ficar presa na conchinha do eu, vai ficar difícil, vai doer.
E aí ele vai dizendo, o homem de bem, cumpridor dos seus deveres, estará sempre a cavaleiro de qualquer influência espiritual negativa que pretenda atingi-lo. A vibração de gratidão, olha isso, gente, dos que são beneficiados por um gesto de solidariedade, cria um campo de proteção em torno do benfeitor, um escudo de luz que impede seja atingido pelos dardos das trevas. A influência espiritual negativa que se insinua na vida de alguém se faz com consentimento, consciente ou inconsciente desse mesmo alguém. Então, gente, a gente vê que a blindagem espiritual é isso, né? Eu acho o título uma lição muito boa para trazer algo muito simples, mas que é esquecido. Muitas vezes eu acho que eu tenho que me submeter a rituais, que eu tenho que me submeter a determinadas coisas complicadas, quando na verdade é simples. É a luz do bem que vai nos blindar, é o cumprimento do dever. Ele fala gratidão, e às vezes a criatura é grata por um nomezinho que eu levei para a caixinha da oração do centro. Quanta gratidão isso dá, né? Por aquela prece que eu faço que o outro nem sabe, mas os amigos espirituais daquela criatura se escudaram, se ancoraram naquela prece para ajudar aquele companheiro. É naquela ligação amiga, é naquela mensagem fraterna, é naquele pequeno mimo. É isso que vai se constituir a nossa blindagem, a nossa segurança. E eu sei que o tempo acabou, mas tem um tempinho para Maria Dolores? Tem, Eliane? Tem. Olha, a Maria Dolores, na Palavra da Vida, é porque complementa a questão da blindagem espiritual, que ela fala de comportamento, de atitude. Ela diz assim para a gente: levanta-te cada dia, pensa em Deus, louva e agradece, mesmo num lance de prece, a bênção de trabalhar. E cumpre as obrigações que a vida te deu às horas, doando a paz onde moras. Começa do próprio lar. Caso guardes na lembrança alguma ofensa sofrida, deixa a sua ofensa esquecida na fonte eterna do bem. Não peças repouso inútil. Trabalho é apoio preciso. Nunca afastes teu sorriso do coração de ninguém. Exerce a beneficência das palavras benfazejas. Se não tens o que desejas, contenta-te com o que tens. Às vezes, para quem sofre, a palavra de alegria, no abraço de simpatia, será o melhor dos bens. Nunca esmoreças. Trabalho aprimora o mundo todo. Quanta flor nasce do lodo. Quanto amparo vem da dor. Ergue, educa, aperfeiçoa, na fé viva que te alcança. E entre as luzes da esperança, constrói o reino do amor. E é isso, né, gente? A gente vai se blindando, e um se blindando, a família vai blindando, e daqui a pouco o bairro, a cidade, o país, o mundo. E a gente vai ter no mundo mesmo essa taça de luz, né? Esse coração pulsando de amor. Muito obrigada pela oportunidade. Que o Senhor Jesus possa abençoar a todos com muita paz. E que cada lar, cada família aqui representada possa receber as melhores vibrações do coração de Jesus, né? Muito obrigada, queridos. Muito obrigada a você, Deusa Nogueira. Sua palestra maravilhosa. Já assisti no YouTube, lá na página do Celso, mas a gente sempre aprende algo mais. E oh Deus, eu gostaria de fazer uma pergunta ainda, se você puder responder. Você disse que lá o CELD só está podendo entrar 30% dos frequentadores, né? Dos Isso. médiuns, pessoas. E os 70%, como vocês com ele? Ele conformaram em poder entrar? Olha, eu tenho assim, certeza que é um controle espiritual, porque quando teve a live de reabertura, foi falado o seguinte, né? Se você vier num horário, porque são vários horários, né? Não fique para o outro, porque não vai poder ter circulação.
A gente não está com passe direto, o passe é espiritual. Isso também é alguma coisa, né? Que as pessoas ficam. E é impressionante, Eliane, que está indo aquela quantidade naquele dia. As pessoas estão até se revezando. Muito interessante. Quer dizer, é um controle porque a espiritualidade fez, né? E é lindíssimo mesmo, é lindíssimo. Eu que sou de não faltar. Quer dizer, eu só vou no dia que eu estou fazendo estudo. Outro dia não, que aí a gente cede a vez para o outro, né? Até porque a gente tem acesso melhor. E esse meio que é maravilhoso, nem todo mundo tem, né, gente? Nem todo mundo consegue ter o seu celularzinho para assistir a reunião e tudo. E a gente consegue fazer isso, né? E vibrar. É assim. Eliane. Graças. Então, agora, não apresentação, aí eu pedi a também desliguei os microfones para Querida, desliga a sua câmera para melhorar a transmissão. Ok. Então, vamos passar agora a nossa prece de irradiação. Depois a Niura, logo em seguida, faz a prece de agradecimento e encerramento, e a Márcia lê o boletim, por favor, tá, Márcia? Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula, Jesus querido, Jesus amigo, Mestre amado e Senhor nosso, mais uma vez, Jesus, aqui estamos a vos pedir as vossas bênçãos para todos nós, encarnados, mas também para os desencarnados, Senhor. Que todos nós, Senhor, possamos ser recebidos pelo seu infinito amor. Que a tua luz possa auxiliar a todos os irmãos que estão trabalhando avidamente na busca de uma cura, de uma vacina para essa doença, para que possamos, Senhor, muito, muito em breve, voltarmos às nossas atividades presencialmente em nossas casas espíritas, os nossos trabalhos. Mas abençoa, Senhor, os nossos trabalhos que estão sendo feitos assim, de forma pela internet. Abençoa todos os trabalhadores. Abençoa, Senhor, a todos os lares que estão passando por grandes necessidades. Ficai conosco, Senhor, agora e sempre. Obrigada, Jesus. Com a graça de Deus, de Jesus e Francisco de Paula, peço a Niura que, por favor, faça a prece de agradecimento e encerramento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Gratidão é a palavra da noite. Gratidão pelo nosso irmão, por tanto ensinamento que nos deu. E que possamos entender, com todo esse ensinamento, que o amor é a única, a verdadeira blindagem que o nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, nos ensinou. Que possamos estar envoltos nesse amor, nessa união que aqui se faz, na casa de cada um, que esse amor entre no coração de todos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. E assim, em nome de Deus, de Jesus, Francisco de Paula, nós encerramos a sessão pedindo a Márcia para ler o boletim da noite de hoje. Márcia, por favor. Bom, boletim de setembro, né? Lar de Francisco. Nós estamos aceitando doação de fraldas de tamanho G, EG e XG da Big Frau. Roupa íntima de tamanho G e EG, masculina e feminina. Luvas de látex, tamanhos M e G, especialmente as luvas de tamanho M, que realmente estão em falta. Esparadrapo, e as entregas são realizadas diretamente no lar, na Rua Filgueiras Lima, 99, no Riachuelo. A congregação continua aberta, trabalhando em nosso benefício. As sessões públicas virtuais acontecem às quartas-feiras, às 10 da manhã e às 8 da noite, pelo Zoom. Às sextas-feiras, às 15 horas, é pelo WhatsApp. Sexta-feira, às 20 horas, é pelo Zoom também.
domingos às 15h30 pelo YouTube. A partir do dia 15, agora desse mês, a sessão às terças-feiras também, às 20 horas, e vai ser pelo Google Meet. Assim como ocorre com as sessões pelo Zoom, o link, convite, será divulgado nos grupos de WhatsApp e no site da congregação. Uma observação, as palestras pela internet são gravadas, então é importante manter o microfone desligado para não interferir na transmissão. As sessões virtuais exigem de nós o mesmo comportamento que observamos nas sessões presenciais, silêncio e concentração. Então, evitemos conversas, ou então manter atividades paralelas, roupas adequadas, evitemos comer também durante a sessão. Se precisar se levantar, desligue a câmera. No site da congregação, que é o www.cefp.org.br, nós encontramos a prece pela humanidade, feita diariamente às 21h30. Em sua residência, leia uma página de O Evangelho segundo o Espiritismo e faça conosco uma prece em favor da humanidade. Caso queira, envie o nome das pessoas para as quais deseja solicitar irradiação. No site, selecione lá no menu Pandemia, Irradiação e Prece à Distância e clique no link para acessar o formulário de irradiação, onde vai incluir os nomes. Prece pelos desencarnados, todas as segundas-feiras às 18h30. Os benfeitores espirituais irão prover o auxílio necessário aos nossos irmãos. Basta incluir o nome do ente querido no formulário que se encontra no mesmo local da prece pela humanidade. Lembramos que a prece deve ser dirigida a Deus ou a Jesus e jamais invocar o nome do irmão desencarnado. Palestras virtuais, todas as terças, quartas, sábados e domingos, na aba Divulgação CEFP no YouTube, lá no site. Jornal A Caridade está disponível em versão digital todos os meses. Acesse pela aba Divulgação Jornal A Caridade. Estudos doutrinários estão acontecendo, é só se inscrever através do e-mail contato@cefp.org.br. Você vai optar pelo curso desejado. A relação desses cursos está no Jornal A Caridade, tá? O atendimento fraterno, aqueles que desejarem podem acessar o site do espiritismo.net para este acolhimento. Clique no link existente lá no site da congregação ou acesse o www.espiritismo.net. A gente também funcionam as câmaras de tratamento, as câmaras de, na verdade, o grupo de atendimento ao médium enfermo trabalha virtualmente, então nós estamos mantendo as atividades de forma virtual já há bastante tempo. Então, o pessoal que está em câmara de passes continua sendo tratado. Já havia aqueles que eram tratados à distância, que não podiam se locomover, então agora todos estão sendo tratados à distância, né? E há um grupo de atendimento ao médium enfermo. Se precisar, se houver alguma necessidade, entre em contato com a gente aqui ou com o Mário. O Mário estava aí, eu não sei se ele ainda está, né? Para eles incluírem essa pessoa no grupo, se não estiver, tá? Obrigada. Então, agora todos podem abrir os microfones para poder se pedir. Muito obrigada, Deusa.